E quando a família é narcisista? Um campo relacional estrutural, onde a subjetividade do sujeito foi invalidada desde cedo e o afeto é condicionado à adaptação, o valor é atribuído à função e não à existência. Eu explico. Você não é reconhecido como sujeito. Você é convocado a sustentar um papel para manter o vínculo. E é exatamente essa organização que chega na clínica, em forma de sintoma. Em forma de sintoma. O pai narcisista, ele tem autoridade, o controle e a validação externa. O funcionamento rígido e imprevisível. Ele investe em desempenho, imagem, status, invalidação de afetos vividos, como fraqueza, oscilação entre idealização, desvalorização. Na clínica, eu observo sujeitos com pais narcisistas que têm um superego bem punitivo e um medo intenso de errar. Uma busca constante por validação externa e dificuldades de simbolização e um acesso afetivo. São sujeitos que não se sentem aceitos e se impõem um ideal a ser atingido e a ser cumprido. Claro que isso existe uma subjetividade. É singular para cada um, acontece de uma forma. Já a mãe narcisista, ela apresenta uma fusão emocional e uma invasão psíquica. Falha no reconhecimento da alteridade do filho. Ela usa a culpa, a vitimização, a manipulação emocional, a alternância entre intrusão e retirada afetiva. Amor condicionado à regulação. A regulação emocional do outro. Também, isso existe a singularidade da história do sujeito. Estou trazendo aqui ideias mais amplas para a gente pensar. Na clínica, observo a dificuldade de separação e individuação e a culpa ao estabelecer limites e a sensação de dívida emocional dos filhos e o comprometimento da constituição psíquica desses sujeitos, que ficam presos a esse modelo relacional. E os irmãos nesse sistema familiar? Os papéis desempenhados, os vínculos e o sistema familiar, eles têm, aqui didaticamente falando, o filho dourado, que carrega a sustentação ideal, daquele ideal narcísico da família. Nós temos também o filho que é o bode expiatório, que é o portador do conflito não simbolizado da família. Também aparece muito nas famílias o filho invisível, aquele que traz o retraimento como uma estratégia de sobrevivência. E o filho insuficiente, que espelha o fracasso estrutural frente ao ideal existente dos pais.
Então vejo que toda família tem as suas expectativas em relação aos seus filhos. Projeta aos seus filhos esses ideais. Na clínica, eu observo a identidade organizada por função que cada um ocupa no sistema familiar. A rivalidade e comparação entre os irmãos, internalizado. E a dificuldade de pertencimento, um pertencimento autêntico. A dinâmica central, familiar, é um outro aspecto. O que sustenta esse sistema? Isso é uma outra questão importante. O controle emocional, como um eixo de regulação do vínculo. Esse é um ponto importante. O controle sustenta. A distorção da realidade, como indução de dúvida sobre a própria percepção. Não é isso que você viu? Não é isso que está acontecendo? A invalidação contínua da experiência subjetiva. A verdade não é uma regra comum. A verdade é a verdade dos pais. A ausência de responsabilização, com inversão frequente da culpa. E o que isso produz? Confusão interna, insegurança, enfraquecimento do senso de realidade, dependência de referenciais externos, dificuldade de confiar na própria experiência psíquica. Na clínica, o sujeito chega como hipervigilante à crítica e à desaprovação, repetindo vínculos marcados por controle, invalidação e abandono, com dificuldades decisórias, com dependência de validação externa, uma fragilidade do self enorme, com um superego crítico, e desloca o foco da história vincular para uma falha individual. O problema sou eu, não o que eu vivi, não as minhas referências. Em sistemas familiares narcisistas, o vínculo não se organiza a partir do afeto, mas através da adaptação psíquica do sujeito às exigências do outro. O pertencimento depende da renúncia à própria experiência. Olha que grave isso, gente. Olha que cruel. A experiência interna precisa ser renunciada. E isso resulta numa criação de um falso self, uma criação idealizada de um eu, que está esvaziado de si mesmo. Para sobreviver, você cria esse falso self. Uma inibição de espontaneidade, uma dificuldade de acesso ao seu desejo, um desejo próprio. Você não sabe sobre o seu desejo. O sofrimento organizado por submissão ou por colapso. Quando você sai de uma submissão ou tenta sair, você entra em colapso. Não sabe viver fora desse lugar. Não é o afeto que regula o vínculo, é a necessidade de não perder o lugar dentro do vínculo.
Se sentir que é o seu momento de romper o ciclo da repetição, procura um profissional, procura ajuda, porque isso é limitante. E isso repete. Isso repete nos vínculos familiares, nos vínculos dos relacionamentos que você vai estabelecer com outras pessoas, você vai construir na sua família, nos seus relacionamentos, no seu trabalho, nas suas amizades. Então, é muito pesado. É muito cruel. Eu sou Rosane Trápaga, psicanalista. E se você curtiu esse vídeo, se inscreve no nosso canal para você receber outros vídeos como esse.